Cumprimentamos a todos para no início desta nossa terceira aula, em que daremos continuidade ao assunto tratado na última aula, né, sobre a vida do homem, a vida natural no princípio e os dons que ele possuía dados por Deus desde sua origem. Iniciemos então com a nossa oração ao Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então vimos na última aula que desde o princípio o primeiro homem foi dotado, além de uma inteligência, de um intelecto e de uma vontade muito superior ao dos animais, o que já o elevava acima de todas as criaturas, foi também dotado da graça santificante e do chamado pelos teólogos dom da integridade. Esse dom da integridade que lhe dava um domínio fácil sobre as paixões e sobre as suas paixões e sobre os seus sentidos inferiores, né? E exteriores e interiores, além da imortalidade da alma, e também uma ciência infusa. Esses privilégios que esse primeiro homem recebeu não foram recebidos como bens pessoais, mas era como que um patrimônio de família, que passava, que se transmitia de geração em geração por toda a posteridade, com a única condição de que se mantivesse fiel a Deus. No entanto, o homem sempre permaneceu livre, né? Assim como os anjos. A liberdade, aliás, é um atributo divino. Deus jamais poderia criar uma criatura que não fosse livre, pois ele próprio é livre, né? E o homem, nesse exercício dessa liberdade, sempre teve opção. Tá? As tentações dele, como eu disse, era fácil de controlar, porque ele tinha o dom da integridade, mas nem por isso ele não tinha tentações. Tá? Sempre, mesmo os maiores santos, também têm esse mesmo domínio fácil. Aliás, a analogia é muito forte, né? Mas também são tentados e ainda assim podem cair. Então, o homem foi como que submetido a uma prova, por assim dizer, né? Para que com isso pudesse, de certa forma, merecer o céu. E essa prova era justamente cumprir as leis divinas, e Deus, em uma figura, estipulou um preceito positivo, uma proibição para que se exercitasse a obediência, a submissão ao Criador, que afinal de contas o homem deveria sempre reconhecer que é criatura e que deve submissão ao Criador. E a Bíblia coloca no livro do Gênesis essa proibição como uma proibição de comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Tá? Pouco nos importa aqui se o fruto e a árvore são simbólicos ou não. A grande lição teológica reside no fato justamente da obediência, né? Que é essa submissão a Deus, a pessoa reconhecer-se criatura. E instigado pela serpente, né? Que disse-lhes que Deus estava mentindo, que eles não morreriam se comessem do fruto da árvore proibida, e que além disso, Deus não queria que eles comessem, porque se comessem seriam como deuses, conhecedores do bem e do mal. Diz lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo 5. Essa frase é fundamental. Sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Porque essa foi uma tentação de o homem querer tornar-se semelhante a Deus. Né? Era uma tentação de orgulho e de rebelião. Na verdade, ela se perpetua nos dias de hoje. Né? Toda pessoa que quer ser
independente de Deus, não se submeter ao Criador, torna-se, de certa forma, o Deus de si mesmo. Não é? Ele é o orgulho que produz isso. E, sendo Deus de si mesmo, idolatra-se a si mesmo. E por isso Deus não pode habitar num coração orgulhoso, porque cria-se uma concorrência entre a pessoa que pelo menos, às vezes até inconsciente, mas acaba se considerando um Deus, quer decidir tudo, quer conhecer o bem e o mal. Ele sabe o que é certo. Os mandamentos, a revelação, isso nada importa. Eu sei o que é melhor para mim. Essa é a posição do orgulhoso que se comporta assim como um Deus. Então, o primeiro homem tentado por essa perspectiva de tornar-se Deus de si próprio, de se igualar a Deus no conhecimento do bem e do mal, se rende à tentação e comete, daí se consubstancia em um pecado de desobediência. Então veja que, inspirado pelo orgulho, de imediato foi seguido logo de outras faltas. Então, a desobediência foi o pecado, a tentação, querer ser igual a Deus, querer ser um Deus. Com isso veio a perda da graça, o castigo pessoal e o castigo de toda a posteridade. O homem passou a ser privado de todos os privilégios especiais que havia recebido, não os naturais, mas os especiais, o dom da integridade, a imortalidade, a ciência infusa e a graça santificante. Todos foram perdidos. Conservaram-se apenas as características da natureza pura, o seu intelecto, a sua vontade, aquelas faculdades que já citamos na primeira aula, de prevenção, de inibição, de regulação e de incentivo, de estímulo, elas foram preservadas. Mas, assim como Deus tinha dito, a morte entrou no mundo. Na realidade, Deus havia dito que morreriam imediatamente e, de fato, considerando o lado espiritual, morreram imediatamente espiritualmente e mais tarde fisicamente. Como já disse, a vontade, então, a vontade permaneceu livre para optar pelo bem e pelo mal. E ainda Deus lhes deixou, como também deixa todo pecador em estado mortal, uns resquícios de fé e de esperança, aqueles ainda acreditam em Deus e ainda esperam alcançar o céu, mesmo estando em estado de pecado mortal. É como que a última tábua de salvação, a fé e a esperança que às vezes permanecem no pecador, que na maioria das vezes permanecem com o pecador. Além do castigo pessoal, houve o castigo da posteridade. Como dissemos, o dom da integridade, a graça santificante, era algo que se perpetuava, se transmitia pela posteridade. E também isso foi perdido. E essa privação desse dom da integridade e da graça santificante é o que se chama de pecado original. Pecado original não significa um ato culpável de nossa parte. Ela é simplesmente esse estado de degradação, ou seja, nascer sem a graça santificante e sem o dom da integridade. Um estado degradado do que o homem previu em que Deus previu para o homem quando o criou. Então, perdemos com isso a qualidade de filhos e passamos a ser atormentados pela concupiscência. Porque imediatamente, a partir do momento que perdemos a graça, tudo se torna mais difícil para fazer as coisas corretas. Tanto é que Deus também disse, como um dos castigos ditos no livro do Gênesis, comerás o pão com o suor do teu rosto. Ou seja, a vida te será mais difícil, porque, como diz Jesus, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Quando queremos fazer o bem e estamos na graça de Deus, a graça nos ajuda muito, nos facilita tudo, o cumprimento dos nossos deveres, das nossas obrigações, nos dá alegria, nos dá a paz, nos dá a consolação. E quando tudo isso perde, tudo se torna mais difícil. Então é como que comer o pão com o suor do rosto. O trabalho se torna árduo, o esforço se torna árduo. Então, na verdade,
com a perda da graça, perdemos justamente o justo equilíbrio, né? Aquela facilidade, aquele domínio que tinha domínio sobre nós mesmos, principalmente sobre os nossos sentidos, sobre as nossas paixões, foram perdidos, né? E é muito fácil verificar isso pelo estado das nossas faculdades, né? Veja, as nossas faculdades sensitivas, nossos sentidos, né? Os olhos, normalmente a gente se lança com avidez para o que atiça a curiosidade, né? Queremos ver tudo, né? Os ouvidos também, parece que tem um comichão, né? Sempre querem satisfazer o desejo de novidades, de ouvir, de saber, né? O tato também quer saber de coisas agradáveis, né? Confortáveis, enfim, tudo que agrada ao sentido do tato, né? Tudo isso, esses sentidos, eles não têm uma preocupação com regras morais, né? Quem estabelece isso é a nossa vontade baseada na inteligência, no conhecimento que temos do que é correto e do que é certo. Mas os sentidos, se deixarem livres, eles vão para o que é mais agradável, para o que lhes atrai mais, né? E além disso, ainda também temos os sentidos interiores, a imaginação, né? Que retrata-nos sempre mais variadas imagens, né? As paixões nos inclinam até com violência para tudo que é sensível e sensual. Podemos até imaginar lugares prazerosos, lugares gostosos, e que muitas vezes são contrários às regras da moral, às regras da justiça, etc., né? A imaginação não se preocupa com esse aspecto moral, apenas busca levar a vontade a consentir e fica como que nos tentando. E além disso, tem as nossas faculdades superiores que também se restaram desequilibradas, né? A nossa inteligência, em vez de buscar a Deus, né, elevar-se das criaturas para o Criador, ela tende a se absorver nos estudos das coisas criadas, né? Concentra atenção naquilo que satisfaz a curiosidade, negligencia o seu respeito e seu fim. Então, quer conhecer, quer saber sempre mais, né? Até com uma vaidade pessoal, né? Os cuidados do mundo impedem de pensar na eternidade. Deixa-se absorver completamente pelas coisas do mundo, pelos conhecimentos do mundo. E mais, cai-se muito facilmente no erro, porque somos influenciados por preconceitos, por influências externas do que vemos, do que ouvimos, muitas vezes contrários à sã doutrina, e facilmente somos enganados. E além da inteligência, a vontade também. A vontade, em vez de querer se submeter a Deus, quer ser independente. Ou seja, o pecado de Adão, o pecado do primeiro homem, ainda permanece. Custa-nos obedecer a Deus, principalmente os representantes de Deus. Então, a obediência, que foi o pecado original, um pecado de rebeldia, permanece muito em nossos dias. Aliás, hoje o clima de rebeldia no mundo é uma constante. E quanto mais rebelde, mais se afasta de Deus. O demônio, inclusive, é citado como o rebelde, né? E hoje o clima de rebeldia, de desobediência, é uma constante na nossa sociedade, né? A nossa vontade, portanto, tornou-se fraca e inconstante, né? Não conseguimos perseverar. E também, por menor esforço, diante dos menores esforços, da menor dificuldade, já voltamos atrás, ou seja, é uma vontade fraca, né? Tudo isso deve ser recuperado, né? Vejo como é retratado isso muito bem na carta de São Paulo aos Romanos, nos versículos 19 e 25. Ele vai dizer: eu não faço o bem que quero, mas faço o bem que não quero, fruto de uma vontade fraca, porque me deleito na lei de Deus segundo o homem interior. Vejo, porém, nos meus ombros outra lei que luta contra a lei do meu espírito e me torna cativo da lei do pecado que está nos meus membros. Homem infeliz que sou, quem me livrará deste corpo, desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus que tivemos um Redentor, né? Porque a nossa vontade fraca, o nosso intelecto às vezes pode até se deleitar na lei de Deus, reconhecer a verdade, mas não temos a força da graça de Deus para superarmos
a nós mesmos principalmente, né, e as dificuldades externas. Então a justiça, né, perfeita exigia uma reparação adequada, né, da mesma forma que a ofensa. E já vamos ver como foi essa mesma forma, né? Foi o que Deus fez, Deus realizou plenamente essa redenção, essa reparação por meio da encarnação e da redenção. Né? Deus encarnou o seu Filho e o constituiu chefe da humanidade, cabeça de um corpo místico cujo membro somos nós. Essa noção de corpo místico é muito importante. Vamos recorrer a ela muitas vezes no decorrer do curso, como sendo membros de um cabeça, de um corpo cuja cabeça é Jesus Cristo. E essa reparação feita por Jesus foi muito superior à ofensa, né? E tem por ter um valor moral infinito. Todas as ações de Jesus têm valor infinito, porque ele, sendo absolutamente santo, todas as suas ações têm um valor infinito diante de Deus. Sabemos que quanto mais santa a pessoa, mais os seus pedidos são atendidos, mais ela merece diante de Deus. Então, Jesus, o Santo dos Santos, né, merece infinitamente. Então, todas as suas ações têm valor infinito. Então, a forma como Jesus foi, falei que a reparação deveria ser da mesma forma que a ofensa. Adão pegou, como já dissemos, pelo orgulho e que acabou caindo na desobediência, né? E Jesus faz a expiação por meio da obediência e da humildade, né? Diz São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 8, que Jesus humilhou-se a si mesmo, fez-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, contrapôs o orgulho de Adão, do primeiro homem, a sua humildade, e a desobediência de Adão, a sua obediência até a morte de cruz. Então foi reparado exatamente nas duas faltas de Adão, que se deixou levar pelo orgulho e cometeu a obediência. E Jesus foi obediente até a morte, levado pela sua humildade, né? De servir a Deus, de obedecer a Deus em qualquer circunstância. Então, uma só obra de Jesus, como já falamos, seria suficiente, porque é infinito o mérito para reparar adequadamente todos os pecados dos homens. Contudo, ele fez muitos atos de reparação, e o ato supremo, que foi a sua morte de cruz, de dar a sua vida um Deus que nos resgatou. Muitas vezes podemos querer saber quanto valemos o preço do sangue de um Deus, né? E assim também, outra analogia, como na queda interveio uma mulher para arrastar Adão no pecado, né? Eva, também na redenção interveio uma mulher com seu poder de intercessão e seus méritos, Nossa Senhora. E assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça, diz os Romanos, que dizem que nosso estado de resgate é até superior ao do primeiro homem. E nessa obra de resgate, as três pessoas de vida concorreram, nessa obra de redenção. Cada uma delas com um amor de excesso, todos auxiliaram. Primeiro, o Pai, Deus Pai, pois vai dizer no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus deixa que seu Filho morra na cruz, entrega-o para ser morto, deu a nós, né? Então é um amor, como diz, um amor de excesso. Veja que na passagem de Abraão, quando Deus pede a Abraão o sacrifício do seu filho Isaque, na última hora não o permite. No entanto, o próprio Deus permite que seu filho vá para o lenho da cruz. E o Filho, como concorre na redenção? Claro, já falamos, nos amou e por nós se entregou a Deus como uma oferenda e sacrifício de odor agradável, vai dizer São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 2. Tá? Então ele se entregou a Deus como oferenda e sacrifício, sacrificou-se, deu-se em reparação pelos nossos pecados. Tá? E o Espírito Santo?
o Espírito Santo, porque que é o amor de Deus. Né? E esse amor de Deus foi derramado em nossos corações por esse mesmo Espírito que nos foi dado, de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. Então a redenção foi uma obra da Trindade, não apenas de Jesus. Jesus é a parte visível, né, da redenção. Né? Jesus reparou com a satisfação a ofensa feita a Deus e reconciliou-nos com isso, com Ele. Nos resgatou. Né? E com isso ele mereceu todas as graças que havíamos perdido e outras mais. Né? Primeiro, a graça santificante foi restaurada, juntamente com as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo, que estudaremos adiante. Além disso, graças atuais superabundantes, oferecidas a todos. Né? As graças atuais muitas vezes são oferecidas até mesmo aos pecadores. Aliás, a atração que Deus faz para que o pecador se converta é uma graça atual. E, além disso, nos deu outras graças, a igreja instituída, o corpo místico de Cristo, os sacramentos, né? A Eucaristia principalmente, e o sacramento da penitência, né? E apenas o dom de integridade não nos foi restituído de uma vez, mas o recebemos progressivamente à medida que progredimos espiritualmente. Por isso, como eu já falei diversas vezes, os santos que chegam na última etapa espiritual, praticamente eles têm restaurado o dom da integridade. Criam um horror ao pecado e, tendo horror ao pecado, fica mais fácil não pecar, pois não gosta, detesta o pecado. Né? Então, fica muito mais tranquilo, enquanto que um principiante, por exemplo, se sente atraído pelo pecado. A pessoa santa tem horror ao pecado, não o atrai, pior, detesta. Né? Então, essa regeneração, esse dom de integridade, não elimina as nossas más inclinações, também porque temos hábitos arraigados a partir do momento que nos convertemos, mas dá-nos a força necessária para vencê-los, porque passamos a ter o contributo da graça. Né? A graça vem nos ajudar, e quanto mais colaboramos com essa graça, mais graça recebemos, e com isso vamos nos dominando, vamos eliminando essas más inclinações, esses maus hábitos que absorvemos durante a vida. Né? Por isso a igreja na liturgia vai dizer: ó feliz culpa, que nos mereceu tão grande Redentor. Né? Porque parece uma incoerência, mas talvez se não fosse a culpa de Adão, do primeiro homem, não teríamos a redenção. Isso é um grande mistério na realidade, mas é o que fica aparecendo. Então, essa redenção nos trouxe a vida nova, a vida em Deus. Né? Graças a Jesus que se doou por nós e também por intercessão da Santíssima Virgem fomos restaurados. Essa é a grande graça que nos permitiu um dia estar com Deus no céu, de gerar novamente essa vida divina em nós. Por hoje é o que tínhamos para colocar. Agradecemos a atenção de todos. Deus abençoe a todos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo e salve Maria, nossa Mãe.